Boa noite, gente. Meu nome é Jéssica. Hoje estamos aqui para apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso, cujo tema é Segurança Comportamental na Operação de Máquinas e Equipamentos. Bom, o nosso grupo ele é composto por dois componentes, Beatriz Neve Nascimento e Jéssica Daiane Silva Felisberto. Bom, o objetivo deste trabalho é compreender a influência que o comportamento apresentado pelo funcionário tem na ocorrência de acidente com máquinas e equipamentos. Sabemos que há diversos motivos que faz o colaborador sofrer um acidente com máquinas e equipamentos, como, por exemplo, a falta de adequação da NR12, uma falha mecânica, uma falha elétrica, e um dos principais motivos é o comportamento apresentado pelo colaborador. Estudos relatam que 80% dos acidentes são decorrentes ao ato inseguro ou comportamento do funcionário. Queremos aqui enfatizar, então, algum desses comportamentos, que fazem os colaboradores sofrerem acidentes. O primeiro deles é a negligência. A negligência é quando a empresa ela adota as medidas de segurança, adota checklist de segurança e o colaborador passa a não seguir todos esses requisitos, Passa a negligenciar todas essas regras. Sabemos que quando uma máquina ela oferece um risco ao colaborador, o empregador tem obrigação de adotar medidas de controle a esses riscos, como, por exemplo, regras de segurança que precisam ser obedecidas pelos funcionários para que a integridade dos funcionários venham a ser preservadas durante a operação dos maquinários ou equipamentos, Outro comportamento que queremos enfatizar é a autoconfiança em excesso. A autoconfiança em si é um sentimento muito bom, porém, quando ela passa-se em excesso, ela é prejudicial ao processo, pois o funcionário ele tende a trabalhar da maneira que ele julga como correto, que muitas das vezes não é o correto, Ele passa a não obedecer às medidas de controles que foram adotadas e estudadas de acordo que venham trazer cada vez mais conforto e que venham ser preservadas a integridade física do colaborador. Outro comportamento que queremos enfatizar é a imprudência. Geralmente a imprudência, elas são registradas por funcionários que não têm muita experiência no ramo de máquinas e equipamentos. Eles passam a trabalhar com imprudência, eles passam a não obedecer às regras, a não seguir, por simplesmente não ter conhecimento dos riscos no qual eles estão expostos. Então, eles acabam sendo imprudentes. Os métodos utilizados para a realização desse trabalho foi por meio de sites confiáveis, pesquisa de campo com profissionais da área, reuniões em grupo. Tivemos várias reuniões, debatemos sobre o assunto, lemos livros, assistimos videoaula com técnicos que têm uma bagagem extensa falando sobre o assunto. Tivemos também o auxílio de professores, tivemos o auxílio de um técnico de segurança do trabalho, que foi o Roberto, que auxiliou e esclareceu dúvidas para a gente, que foi de suma importância para a conclusão desse trabalho. Esse trabalho vem no intuito de informar sobre alguns dos comportamentos apresentados pelo colaborador no ambiente de trabalho, que vem refletindo de forma crescente no número de acidentes e incidentes envolvendo máquinas. Como a minha dupla Jéssica falou sobre o comportamento, agora eu vou falar das dificuldades da implantação da NR12. As dificuldades na aplicação da norma regulamentadora 12 surge a partir do momento que o empregador ele procura investir menos em treinamentos e travas de segurança, visando somente em maquinários com um alto valor produtivo, que supera a qualificação dos seus operadores. No intuito de aumentar principalmente o seu financeiro, acaba colocando a integridade dos demais em risco.
e isso está nítido principalmente em micros e pequenas empresas, ou também em empresas familiares. Essas, em exclusividade, impõem o colaborador a realizar suas atividades em um ambiente insalubre, ou seja, em um ambiente doente. Essas empresas citadas possuem um número menor de colaboradores e maquinários mais antigos, possuindo um prazo maior para a aplicação dessa ANR. Com isso, muitos empregadores negligenciam a adequação até o último momento, e incidentes, acidentes e doenças ocupacionais se tornam comuns no cotidiano dos trabalhadores, afetando tanto o desempenho do funcionário ao realizar suas atividades dentro do ambiente de trabalho, quanto a sua vida fora da empresa. Infelizmente, os empregadores optam por pagar o acidente a investir na segurança dos seus prestadores de serviço. Como fala a citação de Martini, infelizmente, acredito que ainda exista um grupo de empresários que acha mais barato pagar o custo do acidente e da doença do trabalho do que investir em prevenção de acidentes. Os principais acidentes e incidentes envolvendo máquinas e equipamento são torções em dedos, punhos, amputação de dedo, mão, braço e antebraço. Em casos mais severos, acaba ceifando a vida do colaborador, sendo irreversível, e não há dinheiro algum que pague uma vida. Bom, galera, agora irei falar um pouquinho para vocês sobre o resultado do nosso trabalho de conclusão de curso, né? Que foi optado por uma entrevista realizada com um técnico de segurança. Bom, a entrevista ela foi realizada com o intuito de nós conseguirmos entender e compreender a importância da aplicação da segurança comportamental na área de operação de máquinas, né? O entrevistado foi o técnico de segurança de uma indústria metalúrgica que atua no ramo de automação. O nome do entrevistado é Roberto Moraes. A primeira pergunta que nós fizemos a ele, que nós achamos que foi de extrema importância perguntar, é: qual a importância da segurança comportamental na área operacional? Né? Ele nos deu uma resposta bem inteligente e que fez a gente entender um pouquinho da importância da segurança comportamental. A resposta dele foi: principalmente na tomada de decisões mais assertivas, como, por exemplo, no livro O Monge e o Executivo. O líder não deve ser escolhido somente pela capacidade técnica, e sim pela comportamental. Entendemos então que o funcionário ele deve ser avaliado não somente pela sua capacidade técnica, né? Mas sim principalmente pela a maneira no qual ele se comporta diante das situações. É muito importante, né? Porque isso reflete muito na tomada de decisões mais seguras na realização de atividades e constantemente isso faz com que ele trabalhe mais com segurança e preservando sempre a sua integridade física. A segunda pergunta foi: quais os principais desvios comportamentais que mais comprometem a segurança? Ele respondeu que é a negligência e posteriormente a imprudência, que foi algo que já foi citado, né, no objetivo deste trabalho, e para reforçar, ele achou que na prática dele, ao decorrer da carreira dele, ele pôde perceber que esse é um dos principais desvios comportamentais que fazem os funcionários sofrerem acidente com máquinas. A terceira pergunta foi: quais os benefícios do comportamento seguro na realização de atividade com máquinas, né? Ele respondeu que é a redução de acidentes, decisões assertivas, trabalho em equipe, trabalho seguro, aplicação da legislação
pertinente, seja em segurança do trabalho ou segurança contra incêndio, qualidade e recursos humanos. Então, nós podemos entender a visão de um técnico de segurança que já atua há muitos anos na área, referente à importância, os benefícios e quais são os principais desvios comportamentais apresentados pelos funcionários. E esse foi o resultado da nossa pesquisa de campo. Ou seja, concluímos que o comportamento apresentado pelo funcionário é um dos principais fatores que influencia nas ocorrências dos acidentes relacionados a máquinas e equipamentos. Entendemos então que para ocorrer a coevolução é necessário a aplicação de ferramentas comportamentais em todas as áreas, mas visando principalmente a área operacional. Ou seja, a segurança comportamental ela é de extrema importância na realização de qualquer atividade, mas visto principalmente na área da operação de máquinas, pois são relatados diversos acidentes envolvendo ou relacionando máquinas e equipamentos, seja em pequenas ou grandes indústrias. O comportamento apresentado pelo colaborador, ele influencia e reflete no ambiente de trabalho, sendo um dos motivos contribuintes para esses fatos que ocorrem na área operacional. Entender a relação do homem com a máquina é fundamental para manter um ambiente com um índice menor de acidentes e incidentes, ou seja, um ambiente seguro, pois contribui a ambas as partes, acabando por beneficiar tanto o colaborador quanto o empregador. Ou seja, para proteger a integridade do operador, o mesmo deve respeitar o limite do maquinário, tendo por meio a neutralização dos riscos. Bom, gente, agora irei falar um pouquinho para vocês sobre alguma das referências que foi utilizada ao decorrer do nosso trabalho. Foram diversas referências utilizadas, mas aqui vamos ressaltar um pouquinho para vocês uma das que mais foram utilizadas, né? Para começar, foi a referência de um trabalho acadêmico do engenheiro Rodolfo Andrade Gouveia Vilela. Ele é engenheiro mecânico e de segurança de trabalho. Ele é doutorado em saúde coletiva, formado pela Unicamp em São Paulo, e também é membro do Programa de Saúde do Trabalhador, né, de Piracicaba, em São Paulo. Bom, esse trabalho dele acadêmico é um trabalho que fala de segurança com máquinas, é um trabalho que nós tivemos como referência por grandes tópicos do nosso trabalho, grandes temas do nosso trabalho, tópicos que foram utilizados, porque foi um trabalho bem completo, onde nós podemos tirar uma boa referência, né? A outra referência que nós utilizamos aqui foi do Carlos, que ele escreveu sobre segurança comportamental, né, que está disponível nesse site, como está escrito aqui no slide. Como vocês podem ver, nós acessamos esse site no mês de setembro, no dia 17, às meio-dia. Bom, esse site que foi utilizado para falar de segurança comportamental foi um site que nós podemos tirar grande parte, né, do tópico que foi escrito sobre a segurança comportamental, podemos falar um pouco da referência, tiramos de lá, né, sobre as ferramentas que são utilizadas na aplicação da segurança comportamental dentro das indústrias, a importância, os benefícios. Esse foi um site que nós utilizamos como referência para escrever sobre a segurança comportamental ao decorrer do nosso trabalho. Para falar da NR12, né, a norma regulamentadora, que foi uma norma que teve base, que foi uma norma base, né, do nosso trabalho, já que nós atuamos sobre a segurança com máquinas, né, a segurança comportamental na operação de máquinas. Nós tiramos de um site que quem escreveu foi o Tomás Lima, né? Bom, quem escreveu esse artigo, né, sobre a norma regulamentadora 12, como eu já havia dito, foi o Tomás Lima, né? Nós conseguimos tirar uma boa referência dessa pesquisa no qual foi realizada pelo Tomás, né? Ele é formado em administração pela UFMG, né, que é de Minas Gerais. O site ele está disponível, como vocês podem ver, nesse site no qual se encontra aqui no slide. Nós acessamos no mês de agosto,
no dia 7, né, às 12 horas. E foi um site que nós conseguimos utilizar e tirar uma boa referência para escrever sobre a norma regulamentadora 12. Como eu já havia dito, né, nós conseguimos, através desses sites no qual foram citados aqui, tirar boa referência para que o nosso trabalho ele fosse escrito. Foram de sites confiáveis e, basicamente, essa foi uma das referências do nosso trabalho. Permite chegar até a reta final desse trabalho. Também aos nossos familiares pelo apoio dado diariamente e aos nossos professores, François e Dias, Maite Almeida, Luiz Gustavo, Maurício de Sá, por todo o apoio e compreensão ao decorrer deste trabalho de conclusão de curso.